Hoje a gente vai mergulhar num tema complexo do K-pop. É algo que nem sempre está nos holofotes, sabe? A pressão estética fortíssima que os ídolos enfrentam. As fontes que a gente analisou pintam um quadro, assim, com bastante contraste, né? Entre o brilho da fama e uma realidade bem dura por trás da imagem. A ideia é tentar desconstruir um pouco essa fachada. O material que recebemos deixa bem claro, né? A aparência no K-pop não é só um detalhe. É quase tipo um pilar fundamental. E isso já começa muito cedo, sabe? Lá na fase de trainee. A imagem parece ser a regra número 1 do jogo. Exatamente. E quando a gente explora essas fontes, fica nítido que não é só sobre estar em forma, né? A gente está falando de um controle, assim, super meticuloso sobre o corpo, que começa na adolescência mesmo e, bom, traz custos bem altos. Custos físicos e emocionais também. As exigências são impressionantes. Desde o começo, tem relatos, né, de dietas super restritivas, pesagens todo dia, obrigatórias mesmo, e metas de peso, de medidas, impostas para jovens que ainda estão se formando. Uma coisa que salta aos olhos nas fontes é como qualquer coisinha, sabe? Um rosto um pouco inchado, uma roupa que marca, já vira motivo para críticas pesadas, da mídia, dos fãs. A vigilância constante. E esse controle que a análise dos materiais mostra, ele tem muitas faces. Os exemplos são bem concretos, né? Rotinas de alimentação que são difíceis de acreditar. Tem relatos de gente sobrevivendo basicamente com sucos e batata doce, frango e água, por muito tempo. Mencionam até aquela prática de não beber água antes de filmar para definir mais o rosto para a câmera. Mas não é só isso. O controle vai para o horário de sono, proibição de namoro, a aparência definida por outras pessoas. E olha, as fontes indicam até cirurgia plástica, sugerida ou até imposta. Nesse cenário todo, o corpo do ídolo vira mesmo um produto, né? Para ser moldado. E o impacto disso? Muitas vezes não aparece para o público, né? Mas é profundo. As fontes detalham bem as consequências. Distúrbios alimentares que viram algo comum, quadros de ansiedade, burnout, depressão também, afetando muitos artistas. Tem umas histórias bem chocantes nos relatos, sabe? De ídolos desmaiando em ensaio ou no palco mesmo, por pura exaustão, falta de nutriente. E algo que o material problematiza muito é como essa pressão toda às vezes é romantizada, vista como disciplina, né? Ou dedicação para o sucesso. Essa narrativa é perigosa, essa da romantização. Mas é interessante notar que as fontes também mostram alguns sinais de mudança, ainda que bem lentos. Grupos como BTS, Mamamoo, G-Idol são citados por usarem a influência deles para falar de saúde mental, de aceitação do corpo, de toda essa pressão da indústria. A gente vê algumas empresas começando a permitir umas pausas para descanso, sabe? E alguns ídolos se mostrando de um jeito mais humano, talvez. Menos maquiagem, deixando aparecer acne, ou corpos com curvas mais naturais. Isso é um alívio, né? Sem dúvida. Mas a análise geral que a gente tira das fontes é que, apesar desses sinais aí, o padrão de beleza idealizado, e que, vamos ser sinceros, é inalcançável, ele ainda domina. A mudança parece ser bem gradual. E o peso de manter essa imagem perfeita continua gigante para a maioria. Sim, a pressão ainda é a regra, não a exceção, pelo que a gente leu. E isso, bom, deixa a gente com uma questão para pensar, né? Que vai além do K-pop, mas que essas fontes sobre o K-pop ilustram também. Essa busca sem fim por uma imagem perfeita, construída, controlada, quase fabricada. O que será que ela diz sobre como a nossa sociedade lida com essa tensão entre ser autêntico e performar uma imagem? Especialmente agora, né? Na era digital. Fica aí a reflexão. Ser idol não é só cantar e dançar. É carregar nas costas um peso que muitas vezes o público nem vê. E você? Já parou para pensar no que há por trás do sorriso de um idol? Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém. E claro, siga o Minuto K-pop em todas as redes sociais para mais episódios como esse. Até a próxima!